TV Jaguar News, sua TV regional. Bom, meus amigos, passados aí praticamente 3 dias, né, após o último confronto do Sport Clube Limoeiro, no compromisso pelo Campeonato Cearense da Série C, a gente veio conversar com o Denilson Rocha, que esteve à frente do comando técnico do nosso Cavalo de Aço, e ele, de forma gentil como sempre, nos atendeu aqui o nosso convite, de cabeça mais fria, não que o Denilson esteja com cabeça quente, mas passado todo aí essa atmosfera do jogo que tivemos, o Denilson, de forma gentil, nos atende aqui para conversar com a gente. Primeiro, obrigado, Denilson, pela satisfação de estar aqui com a gente, né, de convite de conversar com a gente, conversar com os nossos torcedores, com os internautas aqui da nossa TV Jaguar. Eu que agradeço, né, a oportunidade, né, sempre à disposição. Né, você foi um cara que acompanhou, né, desde o início do nosso trabalho, né, desde o início do projeto. Foi quem mais esteve ali de perto, né, acompanhando o dia a dia. Né, e a gente sente, né, a sinceridade, né, na torcida, né, de que tudo desse certo. Né, e eu fico grato, né, por esse espaço, né, pelo convite. Né, e estamos aqui para conversar e fazer o melhor possível. Denilson, inicialmente eu queria saber de você, qual o balanço que você faz do seu trabalho, né, esse desafio que você aceitou de estar à frente do comando técnico do Sport Clube Limoeiro, como é que você avalia o seu trabalho desses, pode dizer aí, quase 3 meses à frente do comando técnico do Sport Clube Limoeiro? Foi o que você esperava dentro do trabalho em si, junto com sua comissão? O que você tem a falar aí sobre essa experiência que você teve aí à frente do nosso Sport Clube Limoeiro, podemos dizer aí, por quase 90 dias? Isso, foi exatamente 3 meses, né? Porque a gente iniciou os trabalhos no dia 7 de maio, né? E aí a gente encerrou no dia 11, né? No último jogo foi no dia 11, então 3 meses e 4 dias à frente, né? E o trabalho, na verdade, ele começou um pouco antes, na montagem do elenco, né? Ao receber o convite, né, do Joãozinho, do presidente do Sport Clube Limoeiro, né? E estive pensando muito, né, pós-jogo, nesses últimos dias, né, tudo que a gente viveu e tudo que aconteceu. Claro que vem a frustração, né, por não conseguir conquistar o objetivo, né, que a gente planejou, que a gente sonhava que acontecesse, né, mas no final o balanço que a gente faz é que foi proveitoso, né, de que o trabalho foi bem feito, né, de que montamos uma equipe competitiva, né, que resgatamos muitas coisas no nosso município relacionadas ao Sport Clube Limoeiro, né, e eu acho que o ganho, né, que nós tivemos, né, durante esse período foi um ganho de uma forma positiva, né, apesar de no final, claro, não coroarmos isso com o acesso, né, mas eu acho que o que a gente resgatou, né, de torcedor ir para o campo, né, de estádio lotado, não só de ir para o campo, mas ir confiante, ir esperando o resultado positivo, que em anos anteriores isso não vinha acontecendo, né? Eu acho que isso, de uma certa forma, já é um passo, né, à frente, né, que a gente conseguiu, né, de fazer as crianças irem para o estádio e querer e sonhar em estar ali, sonhar vestir a camisa do Sport Clube Limoeiro num futuro próximo. Né? Isso eu acho que é um resgate, né, do nosso município se envolver como um todo, né, através do esporte. Então, muitas coisas foram benéficas, né, muitos ganhos, e a gente espera que o trabalho ele não pare, ele seja contínuo, né, porque os objetivos eles podem ser alcançados a longo prazo, né, e não como imaginamos como foi esse ano. Denilson, focando agora só no compromisso do último domingo, compromisso lá diante da equipe do Crato, o que é que não deu certo na sua visão passado aí? Eu acredito que você já deve ter visto o jogo, já deve ter ouvido várias pessoas, várias opiniões, já deve ter conseguido até dormir, porque realmente o torcedor fica naquela, até jogadores, todo mundo fica sem dormir ali pelo menos o primeiro dia, né, com aquele na cabeça. O que que não deu certo? Foi a estratégia que não funcionou? Algumas peças não renderam? Foi um conjunto de fatores? Foi o seu adversário que foi superior? Foi uma tomada de decisão que não deu certo inicialmente? Não que estejamos aqui atrás de culpados, mas o que não funcionou naquele dia, naquele domingo, nesse compromisso contra a equipe do Crato? Ivan, eu sendo bem sincero e honesto com você, como eu sempre fui, né, eu acho que eu vejo alguns comentários, né, em relação ao jogo,
né? E às vezes de pessoas até que se julgam sabedoras e conhecedoras de algumas coisas. E às vezes eu fico triste com alguns tipos de comentário, né, em relação ao jogo em si, né? Porque, ao meu ver, mesmo com a nossa equipe não executando o nosso melhor futebol, aquilo que a gente melhor poderia fazer, mas nós poderíamos ter vencido o jogo do jeito que foi, né, do jeito que aconteceu. A gente criou algumas oportunidades, né, a gente teve, né, bolas que passaram perto, que bateu na trave, que mesmo numa imposição, mesmo às vezes não sendo na técnica, não dando certo a parte técnica, mas não faltou entrega dos nossos atletas, não faltou disposição, né? A gente queria isso e buscamos isso a todo custo, né? E foi um jogo atípico como um todo, né? Você não viu uma equipe do Crato muito superior, né? Que mereceu ganhar o jogo, assim, que tinha que ganhar o jogo, ganhou porque foi muito superior, não, né? E um jogo onde, quando se entra num jogo de final, né, de semifinal, muitas coisas se envolvem, mental, é aquilo que não dá certo, começa o jogo, toma um gol, né, e tem que correr atrás, né, então são uma série de fatores, né, alguns dos nossos atletas não estiveram no seu melhor dia, no momento que isso é perfeitamente normal e acontece com todos, né, e aí foi um dia em que as coisas também não funcionaram, não deram certo, né, e a bola, né, ela não entrou para que nós pudéssemos ter uma tranquilidade maior de repente no jogo, né, e conseguir ganhar o jogo. Então, é como você disse, não há culpados, né? É uma série de fatores onde se perdeu um, perdeu todo mundo, né, onde os atletas eles estavam nessa missão árdua de querer conquistar, de tentar fazer, né, e as coisas não funcionaram como a gente queria, né? E aí o Crato foi feliz em aproveitar a sua oportunidade, soube se defender, né, também. E infelizmente nós não conseguimos o nosso objetivo. Qual o sentimento de tudo, Denilson? Você é um cara cristão, você é um cara que sempre usa em suas palavras o que tem aí no maior livro do mundo, que é a Bíblia. A gente vai para aquela parábola do copo meio cheio, meio vazio, nem tudo foi bom e nem tudo foi ruim. O que é que você tem a falar desse momento aí de sentimento? É frustração? É uma semente que foi plantada para o futuro? O que é que você tem a falar desse momento, do sentimento como um todo aí, passado esse jogo do Crato? Que assim, no primeiro momento, né, após jogo, vem logo um sentimento de frustração, né, um sentimento de incapacidade, né, de por que eu não consegui, por que a minha equipe não conseguiu. Né? Mas eu sou sempre uma pessoa muito centrada e, como você falou, muito centrada naquilo que Deus, né, tem de propósito para a minha vida, né? E eu acredito, como eu citei para os meninos no pós-jogo lá, conversando com eles, né, após passar um certo tempo, aquele tumulto que teve e tal, né, eu passei para eles que na Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Né? E eu acredito que isso, mesmo que hoje, muitas vezes, no primeiro momento a gente não entenda, a gente não saiba o porquê, mas eu acredito fielmente nisso, né? Que todas as coisas elas cooperam para o nosso bem. Né? Talvez o Denilson daqui a 4, 5 anos não seria o mesmo se a gente tivesse conquistado o objetivo, não seria o mesmo Denilson se a gente tivesse sido, por exemplo, campeão, conquistasse até o título da Série C desse ano. Talvez lá na frente isso vai servir para me tornar um treinador melhor, vai me tornar uma pessoa melhor, né? Vai me tornar um pai melhor, e tudo isso pode acontecer através, né, de uma frustração que a gente teve nesse momento. Né? Então eu acredito que as coisas ela têm um tempo certo, há um tempo determinado para tudo acontecer. Né? Queríamos muito que fosse esse ano, queríamos muito que fosse no domingo, mas infelizmente não aconteceu, né? E eu, como eu falo para você, eu continuo confiando, acreditando no meu trabalho, eu continuo querendo e vou buscar ainda mais do que o que eu tenho hoje, porque se Deus me colocou nessa missão, eu acredito que não foi por acaso, eu acredito que tem muita coisa ainda a se conquistar e a buscar, né? E o que tiver ao meu alcance eu vou fazer, né? E no final, se não for os planos de Deus, eu sei
tenho o conhecimento e a sabedoria suficiente para aceitar, né, aquilo que Deus tem para mim, né? Então eu acredito nisso, nessa palavra, e é nisso que eu tenho me apegado. Eu sei que as coisas vêm pessoas às vezes que faz críticas difundadas, que não tem nenhum fundamento, né? Faz colocações onde são infelizes, né? E a gente tem que escutar, né, e saber lidar com isso, né? Porque sabemos que as pessoas às vezes fazem isso. Mas em contrapartida, Van, que a gente teve muitos comentários positivos, muitas pessoas nos parabenizando, muita gente, a maioria, né, na verdade, talvez 95%, né, das pessoas que falaram comigo, que chegaram, né, demonstraram o seu apoio, né, que reconheceram o trabalho que foi feito, né, que isso é importante. A gente muitas vezes eu faço o trabalho não para que as pessoas me elogiem, mas quando há o reconhecimento, né, isso é sempre importante para a gente. Então, eu tenho encontrado muito isso, né, as pessoas parabenizando que o trabalho foi bem feito, reconhece o avanço que teve, né, na competição, e isso para mim é o que mais importa. E a gente vai seguir o caminho, espero que o trabalho ele continue sendo o Denilson ou não à frente nos próximos anos, né? Mas que o trabalho ele continue, seja bem feito e que o esporte logo logo volte, né, ao cenário, né, do futsal cearense, aonde ele tanto merece. Pronto. Já que você falou tanto em futuro, e eu queria saber de você, se o Denilson, mesmo com as ocupações que já tem, você acabou até falando futsal, porque você também tem a sua agenda voltada ao futsal com a galerinha, tem as ocupações da secretaria, que recentemente você assumiu essa tão importante e tão difícil pasta do nosso município pela quantidade de coisas, e até em outro momento a gente vai tirar para conversar também sobre a nossa pasta da CESPORT. Você tem as ocupações da galerinha, você tem as ocupações do futsal de base e profissional aqui do nosso município, de diversas modalidades e da secretaria como um todo. Mas o Denilson pretende também seguir com a carreira de treinador? Foi uma boa oportunidade que você teve, você também pretende no futuro seguir essa carreira? E com relação ao Esporte Clube Limoeiro, você se vê como peça do Esporte Clube Limoeiro para 2025? Caso venha um convite, caso venha uma situação de que você possa estar inserido nesse contexto. Claro que o 2025 vai começar ainda em 2024 com o planejamento. Você se vê como peça do Esporte Clube Limoeiro, caso venha o convite da direção para estar ainda no comando técnico da equipe? Vank, no início dos trabalhos, né, foi me perguntado sobre isso, né, sobre o que eu esperava no futuro, né, se eu queria seguir essa carreira ou se eu iria seguir essa carreira, né? E eu respondi que quando eu entro, né, sempre foi a minha vontade e sempre foi meu sonho, e eu sempre me via como treinador de futebol, né? A verdade é essa, e as pessoas também viam isso em mim, na minha personalidade, a minha forma de jogar dentro de campo, né, de ser um líder dentro do campo, né? E é isso que eu quero para minha vida, é isso que eu vou buscar, né, como eu falei para vocês, só que é claro que sempre aceitando, né, a vontade do Deus, que é um Deus supremo, né? Mas eu acredito que se Ele me colocou nessa missão esse ano, é porque não foi em vão, né? Algo de melhor Ele tem, né? E eu quero sim dar continuidade, vou buscar, né, sempre me capacitar ainda mais, né, buscar evoluir dentro da profissão, como treinador, como pessoa, como gestor, que a gente precisa disso, né? Fiquei muito, muito agradecido, né, e saio hoje satisfeito com o meu trabalho, né, realizado à frente do... Aliás, saio não, termino hoje, né, a competição satisfeito daquilo que eu executei como trabalho, né, dentro do campo com os meninos, né, fui leal com todos eles, fui honesto com todos eles em todos os momentos, né, e sempre fazendo e tentando fazer as melhores escolhas possíveis para que tudo funcionasse bem, né? E eu acredito que na maior parte isso aconteceu, né? Então eu pretendo sim continuar, quero seguir nisso, né? E eu acredito que Deus tem algo de muito bom preparado, porque se Ele coloca esse desejo no meu coração, é porque algo de muito bom vai acontecer. Em relação ao esporte, né, eu me sinto parte do esporte, não é de hoje, né, é de muito tempo. Eu fui torcedor do Esporte Clube Limoeiro, vendo meu irmão jogar pelo Esporte Clube Limoeiro, o Claudinho,
né, e tendo o desejo e sonhando em vestir a camisa do Esporte Clube Limoeiro, né, muitas pessoas não sabiam, né, mas eu vim vestir a camisa do Esporte Clube Limoeiro no ano passado, como atleta, onde eu realizei um sonho ali de jogar pelo Esporte Clube Limoeiro, por isso que eu tentei e aceitei o convite no ano passado, né, e hoje, esse ano, eu pude defender do lado de fora, como comandante, como treinador, né, dei o meu melhor e fiz o meu melhor todos os dias, né, e aí é algo que, claro que parte da diretoria vai se reunir, vai saber o que é que ser feito, vai fazer o balanço do ano, né, mas estarei sempre muito à disposição, hoje mais ainda do que no início dessa temporada, né, e muito mais, como é que se diz, muito mais motivado e preparado para essa missão. Denilson, obrigado, foi bom o nosso bate-papo. Deixe você à vontade aí nas lentes da nossa TV Jaguar, para mandar sua mensagem para o torcedor, para o desportista geral, não só de Limoeiro. O Vale do Jaguaribe comprou a ideia do cavalo de aço, veio comparecer aos jogos, torcedor comprou ingresso, torcedor comprou camisa, assistiu pela televisão, veio ao estádio quando pôde, aos comerciantes, à gestão municipal, a todos que contribuíram, os empresários que chegaram juntos. Eu queria a sua mensagem final para todos aí, aos torcedores também, principalmente, que estiveram juntos aqui nessa caminhada de 2024. Marquinhos, eu que agradeço, tá? Eu agradeço a sua parceria, o apoio de sempre, né? Onde na maioria, praticamente todos os dias, estava no treino, acompanhando, a gente conversava bastante, né? Sobre o que vinha acontecendo, sobre o que era o Esporte Clube Limoeiro. Eu agradeço isso de você. Agradeço ao nosso torcedor, né? Que, sem comentários, fez uma festa maravilhosa todos os jogos. Não foi só o último jogo, todos os jogos o nosso torcedor esteve presente, né, apoiando, incentivando, né, em especial, né, o carinho que eu tenho pela torcida jovem. Tá? Eu acompanhei a torcida jovem da arquibancada, eu acompanhei a torcida jovem de dentro de campo como atleta e esse ano eu acompanhei como treinador. Então são 3 etapas, né, e é uma torcida diferente, que muitas vezes é até de uma certa forma desvalorizada por algumas pessoas, mas a gente tem que valorizar o que é feito de bom por eles, né? Claro que tem os seus defeitos e isso é cobrado, né? Mas tem que se valorizar aquilo que eles fazem de bom também. E aí eu agradeço a todos da torcida jovem, a minha família, minha esposa, que foi meu suporte, né, durante esse tempo, né? Porque só eu e elas e Deus sabemos a correria que foi, né? Mas nós estávamos firmes e fortes em busca do objetivo. Né? E aí, se você me permite, Ivan, que eu queria aproveitar o espaço para falar a respeito do episódio, né, que teve após o jogo, né, sobre a minha expulsão no jogo, que muitas vezes as pessoas só veem algumas coisas e não sabem o contexto geral e às vezes falam coisas que me deixam realmente tristes, porque são pessoas que me conhecem e sabem da minha índole, né, e às vezes faz alguns comentários desnecessários, né, mas o que aconteceu no jogo, eu me irritei após o final do jogo por causa da maneira com que eu fui expulso. Para mim foi uma injustiça, né? Porque as palavras que eu proferi, eu não xinguei árbitro, eu não xinguei bandeira, eu não xinguei ninguém da arbitragem, né? A palavra que ele colocou no relatório da primeira vez realmente foi aquilo que aconteceu. Eu comentei que ele não estava marcando uma falta para nós, só estava marcando para o adversário, de uma forma não como agressão, mas comentando e não me dirigindo nem para o bandeira, né? Me dirigindo para os meus atletas até no momento, né? E aí ele relata isso em súmula, mas ele não relata a maneira como ele agiu comigo também, né? Que após eu falar isso, ele olhou para mim com sarcasmo, sorrindo e tal. E eu perguntei para ele, isso foi falta? Ele disse, se o árbitro marcou é porque foi. Eu disse, mas aqui ele não está marcando. E aí ele chamou o árbitro para me expulsar nesse momento. E eu disse até assim, é sério que você vai me expulsar? Então essas coisas ele não relata, né? E ao final do jogo, quando eu entro dentro de campo, né, eu como treinador da equipe, eu tenho um apito final, eu posso entrar no campo novamente para poder conversar com meus atletas, né? Eu tenho esse direito, né? Eu fui até a comissão de arbitragem, né, e parabenizei os 3 árbitros, aliás, o delegado, o bandeira e o árbitro do jogo, né, o bandeira que estava do lado oposto, e proferi as seguintes palavras.
parabéns pelo trabalho, que Deus lhe abençoe. Eu proferi essas palavras. E para o último, que foi o que me mandou me expulsar, que eu estava realmente irritado, eu proferi as mesmas palavras, parabéns, que Deus lhe abençoe. No final disse, agora você foi safado. Né? Eu falei essas palavras para ele. Nesse momento, ele me empurra, né? Taca a mão nos meus peitos e me empurra. E aí eu só falo para ele que eu não fiz nada para ele me agredir. E aí eu não falo mais nada com ele. E aí pessoas... O que ele relatou, que eu falei no final, nesse momento, não é verdade. O que foi relatado em súmula. Que ele colocou que eu chamei todos eles de safado. E que eles roubaram a gente na cara de pau. Em nenhum momento eu acho que fomos roubados pela arbitragem. Em nenhum momento eu falei isso, tá? O que eu acho do jogo de arbitragem, que eles não interferiram diretamente no placar, no resultado final, em nenhum momento interferiram. O que eu acho é que a maneira como ele apitou, ele travou muito o jogo, marcando faltas ali, invertendo algumas. Quando a gente tentava bater rápido, ele mandava voltar, mais desse sentido. Mas dizer que em nenhum momento eu proferi que a arbitragem nos roubou e que nós perdemos por conta da arbitragem. Não, em nenhum momento eu fiz isso. O que eu fiquei irritado foi da forma que eu fui expulso e o porquê que eu fui expulso. Porque eu sou um cara que prezo muito por isso. Se você buscar na minha carreira, você não vai ver muitas expulsões, principalmente por reclamação. Tá? Então foi por isso que eu fiquei irritado e fui falar com ele no final só para dizer isso para ele. Infelizmente ele me empurrou, algumas pessoas viram, chegaram também e aí criou um tumultozinho. Eu já tirei o Fabinho de campo, tirei o Alisson e tudo se resolveu. Né? E a gente escuta alguns comentários de algumas pessoas e até conhecidos nossos, que se dizem nossos amigos, mas que muitas vezes não mostram isso na prática. Então eu agradeço o espaço, tá? É só mesmo para esclarecer sobre isso. Estou com minha consciência tranquila em relação a isso. Nunca agredi ninguém, nunca fui para agredir ninguém. Nem como atleta eu fazia isso e hoje muito menos, né, como a figura que eu sou, um cristão que sou. Procuro sempre honrar o meu Deus acima de tudo e dar o exemplo para as pessoas.